Fala jovens, bom dia, paz seja convosco, tudo bem? Minha voz está um pouco rouca, acabei de acordar. E vamos aqui para mais um estudo, mais uma escola bíblica, amém? Que Deus ele venha abrir o seu entendimento, que o que você entender hoje não vai ser apenas no intelectual, mas que alcance o seu espírito, amém? Nós estamos aqui na aula 10. Eu particularmente amei essa aula, que é Discípulo, um Peregrino. E, inclusive, essa aula ela vai tratar também de um livro específico, que é um livro que eu queria indicar, um livro maravilhoso assim para nossa literatura. O nome do livro é O Peregrino. Se você conseguir dar uma lida depois, tá em PDF, é uma literatura cristã, como se fosse uma historinha, não foi algo que aconteceu, uma história que eles, vamos dizer assim, inventaram, mas essa história ela trata um pouco do que é a nossa caminhada cristã aqui na Terra como peregrinos. É um livro sensacional, uma literatura incrível, e essa parte da aula também aborda esse livro. Eu queria indicar, deve ter em PDF, você colocar no Google aí, deve ter em PDF, e eu indico esse livro que é maravilhoso. Então vamos lá. Nosso texto base fica lá em 1 Pedro 2, do 11 ao 12. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém? John Bunyan, que nasceu em 1628, ministro e escritor inglês, passou 12 anos encarregado enquanto estava na prisão. Passava o tempo no estudo da palavra de Deus e a escrever. Produziu quase 60 livros tratados sobre assuntos religiosos. Seu mais famoso escrito, seu livro escrito na prisão, O Peregrino, que é esse que eu mencionei, foi um best-seller com larga circulação em diversos idiomas. Nele, ele retrata o crente como um peregrino, retratando sua identidade, desafios e esperança. Essa lição não é um resumo de todas as ideias propostas, até porque vamos considerar coisas que não estão escritas no livro citado, mas faremos menção de alguns momentos dessa famosa alegoria. Amém? Amém. Então eu gostaria que você, aí em casa, refletisse em duas perguntas que eu vou fazer, e a forma como você responder essas perguntas vai revelar um pouco se você tá com a mentalidade de peregrino ou você, infelizmente, não tá com essa mentalidade que é bíblica, né? Então, primeiro, estudos, profissão, emprego, casamento, filhos, tudo isso são finalidade para sua vida ou são um meio para sua vida? Então, primeira pergunta: estudos, né, faculdade, escola, emprego, profissão, casamento, família, filhos, é um fim na sua vida, né? É algo que você almeja para o fim da sua vida ou é um meio? Se é um fim, se tudo que você tem feito aqui nesse mundo, seja seus estudos acadêmicos, seu emprego, a vaga que você está almejando na sua empresa, ou mesmo o casamento, se tudo isso está sendo um fim, você perdeu a sua identidade de peregrino. Se são meios, você confirmou sua identidade de peregrino,
pois a finalidade de peregrino é ser agente do reino, seja nos estudos, no trabalho ou casamento. Então, tudo que você almeja ter, seja profissionalmente, no meio acadêmico, ou mesmo constituir uma família, tem que ser um meio. Porque lá em Mateus diz assim que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu queria fazer uma reflexão para você jovem que tem acompanhado todas as aulas, desde o comecinho presencialmente, quando a gente estava na igreja ainda, antes desse período. E se a gente for parar para analisar, eu estava analisando, estudando essa lição agora, o intuito dessa revista é elevar o nosso nível de cristianismo. Então aqui a gente está vendo coisas que a gente já sabe, que a gente muitas vezes escutou a vida inteira, mas são assuntos tão importantes para o nosso cristianismo, porque se a gente não se vê como um peregrino, a gente se apega a coisas dessa vida como se fosse um fim. E por mais que Deus não quer que a gente esqueça coisas importantes, como estudo, como família, como casamento, Deus não quer isso. Mas o reino de Deus, ele é mais importante do que tudo. E se tudo que você tem feito está sendo um fim, por exemplo, conheço pessoas que o fim dela é ter a casa própria. Esse é o objetivo de vida dela. É o fim. A pessoa ela tem apenas 70, 80 anos de vida aqui nessa terra. Nós temos pouco tempo. Mas a pergunta e a sua eternidade? Porque quando a gente coloca em pauta a nossa eternidade, as coisas temporais dessa terra perdem o sentido. Então, tudo que nós estamos fazendo precisa ser um meio, né? O nosso casamento tem que ser para glorificar a Deus. Você jovem que está assistindo aí, você vai se casar, você vai noivar, vai começar a namorar, enfim. Isso tem que ser um meio de glorificar a Deus. Se pergunte para você mesmo, o meu namoro, o meu casamento, enfim, o meu relacionamento com essa pessoa está glorificando a Deus de alguma forma? Nós estamos caminhando para um propósito? O lugar que você está estudando é só um meio de você ganhar grana ou tem um propósito nisso, né? A gente fala tanto disso, né? E a gente não se percebe que muitas vezes nós estamos estudando porque todo mundo tem que fazer uma faculdade, né? Muitas vezes a gente está fazendo, mas não tem um propósito. Eu conheço pessoas que começaram a fazer uma faculdade e tiveram que trancar e ir para outro curso na universidade porque aquilo que ele estava fazendo não era o propósito de Deus. Então, cara, se Deus tem um propósito na nossa vida, até o que a gente estuda tem que ter um efeito colateral no reino de Deus. Eu conheço pessoas que se formaram no ensino, na profissão do ensino, como professores, e Deus tratou que iria usar a profissão dessa pessoa para glorificar o nome dele. Então tudo na nossa vida tem que ter um fim para o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta, e importante também. Já que eu sou peregrino, não preciso ter sonhos, alvos e projetos. Ficarei aguardando a minha pátria celestial? Verdadeiro ou falso? Vou repetir de novo a pergunta. Se eu sou peregrino, se o meu tempo nessa terra é pouco, então eu não posso ter estudos, não posso ter sonhos, alvos e projetos? E aí eu deixo essa pergunta para vocês. O que é isso? É verdadeiro ou falso? Se você respondeu que isso é verdadeiro, se você concorda que se a gente é peregrino, então eu não posso fazer nada nessa vida, eu tenho que viver como um alienado, se você acha que isso é verdadeiro, então você não compreendeu a sua missão de peregrino. Porque apesar de nós sermos peregrinos, Jesus ele falou,
Pai, eu não quero que você os tire do mundo, mas que você os guarde do maligno. Então, se você acha que se alienando de coisas dessa vida vai provar que você é peregrino, você não entendeu a sua missão. Na verdade, você está sendo um fugitivo. Quando Jesus fala que a gente tem que ser, que nós somos como peregrinos, ele não está falando para a gente negar a nossa existência nessa terra, para a gente não ter sonhos, para a gente não ter projetos, para a gente não ter ambições até profissionais, até financeiras. Jesus não está falando isso, cara. É por isso que tem muito cristão alienado. E eu gostei muito dessas duas perguntas, porque ela traz um certo equilíbrio. Na mesma medida que você não pode fazer nada sem um fim para o reino, você também não pode não fazer nada. Então é um equilíbrio. E nós precisamos entender isso. Então, Jesus não quer que você seja uma pessoa sem documento, sem identidade, falando assim, eu sou peregrino, eu não vou conquistar isso, eu não vou fazer aquilo. É claro que nem todo mundo vai conquistar tudo, né? Porque também a gente fala assim, apesar de eu ser peregrino, eu tenho que conquistar as coisas dessa terra. E a pessoa quer conquistar tudo na vida, porque ela quer, na verdade, seguir um padrão do que as pessoas estão vivendo. E jovem que está assistindo essa aula, eu falo para você até da parte de Deus, não siga aquilo que o padrão de vida que todo mundo tenha, porque às vezes o padrão daquela pessoa X não é aquilo que Deus tem para você. Ah, João Vitor, então quer dizer que o fulano vai ter tudo e eu não vou ter tudo? Não, às vezes Deus tem um propósito em que você não tenha tudo, por algum motivo. E não significa que você não tenha que lutar, mas existem muitos de nós que a nossa luta não deve ser para conquistar tudo, assim, porque às vezes Deus tem um outro propósito, mas não significa que você não tenha que ter sonhos, projetos, planos, muito pelo contrário. Deus quer que você tenha projetos, que você tenha planos, que você tenha sonhos. Porém, senta com o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, eu sou peregrino, me ajude a formar os meus sonhos, meus projetos. Você vai ver que vai ser uma bênção. Aqui na revista tem o tópico 1.2, que diz assim: que é um peregrino? Do latim, peregrinus, o peregrino é o que viaja ao estrangeiro, que vem do estrangeiro. Na Roma antiga, o termo era usado para aquele que não era cidadão romano, mas um estranho, um viajante. Champlin diz que peregrino é alguém que habita no meio de um outro povo, em contraste com o estrangeiro, cuja permanência é temporária. Peregrino é alguém que está passando por, ainda que esta passagem pode durar longos anos. No Antigo Testamento, peregrino é aquele que anda por terra estrangeira, físico-material. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos que o peregrino é uma figura do salvo, cuja pátria é o céu no sentido espiritual. O autor de Hebreus relembra que Abraão viveu como peregrino na terra prometida, sendo que pela fé era cidadão da terra celestial. Então, Hebreus 11, do 9 ao 10, acabei de ler inclusive essa passagem, que fala de Abraão, né? Deus chama ele para sair do país dele, ele vive como um peregrino na terra que Deus tinha falado que seria dos descendentes dele. Então a questão de ser peregrino também envolve a fé, né? Se você a gente tem a necessidade de, isso o ser humano
de estar no controle das coisas, né? E quando a gente está completamente no controle das coisas, isso muitas vezes, né? Não estou falando aqui de você viver como uma pessoa irresponsável, sem controle, não é isso. Mas muitas vezes isso mostra a nossa falta de fé e confiança em Deus. Quando a gente sempre quer ter tudo ali no nosso controle, se algo sair do nosso controle, meu Deus. E onde fica a palavra de Deus quando diz que o justo ele vive pela fé? E quando fala isso, não é que você vai ficar esperando as coisas caírem do céu, falando o justo vive pela fé. Mas também existe um sentido literal nessa passagem. A nossa vida ela é movida por fé, sabe? Muitas vezes você vai tomar escolhas na sua vida que você não vai entender, mas está sendo por fé, e você fala, Deus, eu confio em você. E o peregrino, ele precisa confiar em Deus, porque foi prometido uma pátria celestial para nós. Foi prometido para nós uma cidade celestial. E quando a gente confia em Deus, por mais que as situações aqui na Terra sejam meio que desconcertantes, a gente fala, não, cara, mas tem uma pátria no céu me esperando. E a gente não se desespera, porque muitos de nós nos desesperamos com situações adversas. Primeiro, nossa natureza humana, mas segundo, revela uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Então, como peregrinos, nós vamos enfrentar desafios também. Eu queria pontuar esses desafios. Os desafios do peregrino. 1 Pedro 1,17 diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Um discípulo peregrino precisa compreender que ele vai encontrar diversos desafios no tempo da peregrinação dele, né? Primeiro desafio, que é incompreensão da família, né? 2.1 aqui da revista. E aqui eu quero até mencionar o que está escrito aqui na revista, que diz assim: não confunda o discípulo peregrino com um jovem aventureiro e inconsequente que sai de casa sem lenço nem documento e sem saber aonde vai. Isso é importante, né? Porque a gente vê muitas pessoas com um discurso, né, que está seguindo um chamado, fazendo alguma coisa, mas na realidade aquela pessoa ela possui uma característica de inconsequente e tal, e acaba tomando decisões colocando tudo na conta de Deus, né? E não é isso que é a proposta, né? A família de Jesus não entendeu sua missão, né? Em outro texto, Jesus falou sobre a atitude do discípulo em relação à sua família, mas aqui não se trata de desobediência aos pais, e sim de prioridade no reino. Então é importante a gente entender isso, porque muitos cristãos, eles na verdade eles querem arrumar uma desculpa em Deus para poder serem desobedientes. Jesus nunca falou disso. Jesus falou de prioridades no reino. Então, se a sua prioridade é mais os seus pais do que o reino, significa que você não está alinhado em Deus. Mas Jesus não está falando de desobediência. Jesus está falando de prioridade. Entretanto, né, aqui foi uma passagem que Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece, não sei se você já leu essa passagem. Quando diz não aborrece, na verdade o que está querendo dizer o texto original é isto ama menos. Então quando Jesus está falando não aborrece, ele está falando assim: se alguém
me ama menos do que a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nosso amor por Jesus tem que ser tão grande que supere todos os amores terrenos que a gente tem aqui, mesmo que esses amores sejam familiares. A porta é estreita e o caminho é apertado. Então, não vai ser fácil para nós que queremos viver como peregrinos aqui, queremos viver como pessoas que entendem o que realmente está escrito. Outro desafio também são as paixões carnais, também um procedimento exemplar. Então, queria que você lesse todos esses tópicos. E é interessante a gente pontuar que essa revista está sendo totalmente bíblica. Eu lendo para passar aula para vocês, Deus até ministra coisas ao meu coração. Porque é como eu falei no começo, se você decorrer todas as lições que a gente passou, a gente vê que Deus realmente está querendo um discipulado sério de nós. Um discipulado que nos leva para esse lugar de seriedade no Evangelho. E para finalizar, que a conclusão diz assim: certo missionário, após vários anos de dedicação na obra de Deus, retornou ao seu país, ficando muito frustrado quando percebeu que ninguém o esperava no aeroporto, com faixas, cartazes, festas e muita alegria, até que a sua própria esposa sabiamente lhe recordou da mais pura verdade: não se entristeça, pois aqui não é a sua pátria, e sim lá no céu você será recompensado. Eu amo essa história, não sei se vocês jovens já ouviram, já devem ter ouvido alguém comentar em algum culto, que essa história é muito conhecida, é verdadeira até. Esse missionário e a esposa dele passaram vários anos fazendo missões, ajudando pessoas em outros países, construindo um legado. Aí você imagina você gastando sua vida pelo reino, pela obra de Deus, e quando ele volta para casa dele, depois de muitos anos, Deus fala: pode voltar, meus filhos, para sua terra. E eles voltam, e o homem, ele imaginava que as pessoas, talvez, não sei, os familiares, os amigos que sabiam que eles tinham saído pelo reino, estariam no aeroporto, esperando, falando: cara, graças a Deus que você voltou, nós sentimos muito orgulho de você. Imagina, qualquer um de nós acho que teria esse sentimento, esperando, e ele chegou no aeroporto e não tinha ninguém. E aí, é que aqui tá bem resumido, mas a história conta também que eles foram para casa e ele falou assim: não tem nada aqui, mas provavelmente na nossa casa vai ter uma festa, vai ter alguma coisa. E chegou lá, não tinha nada também. E aí ele ficou muito triste e ele falou para Deus: Deus, é assim que você trata seus funcionários? É assim que você paga a gente? E saiu, e saiu pela cidade. Quando ele voltou, a esposa dele falou: Deus falou comigo. Ele disse que ele paga bem os funcionários dele, a nossa recompensa não é aqui nessa terra. Eu fiquei muito impactado com essa história, porque mostra como muitas vezes a gente, até trabalhando para Deus, a gente quer receber coisas aqui, falando: Senhor, eu fiz tanto pela sua obra e é isso que você me dá. Cara, nós não recebemos ainda. O que nós fizemos pelo reino, nós não recebemos ainda. Nós vamos receber lá na nossa pátria, tá bom? Então, essa é essa aula de hoje. Eu fiquei muito feliz com essa aula, que Deus tocou muito no meu coração. E que a minha oração é que Ele venha tratar com você também nessa aula, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e que Deus venha produzir na sua vida um pensamento:
Senhor, eu tô apegado nas coisas que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo por um fim ou isso é um meio? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe e tamo junto, galera.